Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Dando continuidade à nossa série sobre Jesus, hoje tentaremos falar um pouco sobre a grandeza de um espírito que recebe o título de Cristo. Cristo, ou Messias, por definição, é aquele que foi ungido por Deus, admitido a uma posição de liderança. Aquele que é responsável por salvar um grupo ou uma sociedade. A tradição judaica designou essa palavra para se referir ao Salvador prometido por Deus no Antigo Testamento, e a tradição cristã associou essa referência ao nosso Jesus de Nazaré. Pois bem, mas haverá apenas um Cristo? No meio espírita é bastante difundido que não há apenas um, mas vários espíritos que alcançaram tamanha perfeição moral. Desde esse estágio, eles são os responsáveis por transmitir e fazer cumprir os desígnios de Deus. Na Revista Espírita, mês de fevereiro de 1868, há um item chamado Os Messias do Espiritismo. Apenas um parêntese: se você quiser ler esse item todo, leia também a explicação de Kardec no mês de março, sem a qual fica bastante complicado entender as mensagens ali contidas. Bom, voltando para o nosso item, nele encontraremos 4 mensagens, sendo a última de Lacordaire. Nessa última, Lacordaire vai definir logo no início quem são os Cristos. Ele diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos, é a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Fantástico, não? Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que há uma escala espírita subdividida em 3 ordens, sendo a primeira ordem a dos espíritos puros, a qual tem apenas uma classe. Kardec não ousou classificá-los e não será difícil entender o porquê. Muito presunçoso querer subdividir uma classe da qual não se pertence e não se pode estudar com profundidade. Mas então, o que nos chama a atenção aqui é que Lacordaire diz que os Cristos estão no topo da escala dos espíritos puros. Então, meu amigo e minha amiga, se você pensou que o final da jornada evolutiva era chegar na primeira ordem da escala espírita e poderia descansar depois, a notícia não é boa. Ao que tudo indica, há uma nova caminhada, uma nova escala. E no topo dessa escala, há espíritos no mais alto grau de evolução. Dentre eles, Deus escolhe alguns. Esses escolhidos nós chamamos de Cristos. E veja, isso é para tentar dar uma noção de quem é Jesus Cristo. Consegue sentir que nos é impossível sondar a evolução deste espírito? Mas vamos em frente. Seguindo a mensagem de Lacordaire, que encerra o item Os Messias do Espiritismo, há uma mensagem que abre o item Os Espíritos Marcados. Nesta mensagem está dito assim: os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. É claro que aqui talvez a surpresa não seja assim tão grande, mas nos atentemos à fala do Espírito, autor da mensagem, quando disse: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas mesmo na encarnação. Não existe fraqueza humana que atinja ou desequilibre um Cristo, mesmo na encarnação.
Um Cristo não tem vícios, não tem imperfeições, não age por interesse pessoal, não se ensoberbece, não perde a fé nunca. Jesus não mentiu quando disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou." O que movimenta o espírito de um Cristo é fazer a vontade de Deus, que é sempre perfeita. Agora pare um minuto, respire fundo, reflita em tudo isso que nós acabamos de dizer e tente sentir uma coisa. É esse espírito que nos conduz na evolução. É esse espírito que desceu à Terra e veio nos ensinar, nos buscar, nos dar o caminho a seguir. Ele veio até nós, como diz João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não apenas veio e exemplificou, como também é a Ele que estamos confiados desde os tempos mais remotos. E talvez assim fique mais fácil de perceber algumas coisas. Por exemplo, não existe absolutamente nada que possa nos acontecer que Ele não possa nos ajudar a resolver. Não existe nada que venhamos a passar que Ele já não tenha passado dezenas e dezenas de milhares de vezes. Como se costuma dizer, nessa escola que estamos cursando o ano primário, Jesus já é PhD. Então, quando os Espíritos nos dizem confia em Jesus, não é em vão. É porque Ele é mesmo digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa esperança. Tudo aquilo que Ele disse e exemplificou é a verdade mais pura a que podemos ter acesso. Ele soube adaptar a linguagem, ele soube adaptar os símbolos, ele soube entregar de um jeito que nos fosse possível entender de forma profunda o que ele queria dizer. Ele é responsável por nos conduzir a Deus e, parando para pensar, tenho certeza que conseguirá. É uma questão de tempo e isso sim está em nossas mãos. No próximo episódio, falaremos um pouquinho sobre Jesus enquanto modelo para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.